Boa noite para quem está aqui conosco. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rômulo, conhecido como Ron. Eu sou fundador da Tecron. Nós somos uma empresa especializada no mundo Kafka e parceira da Confluent no Brasil. A intenção dessa apresentação aqui é falar um pouquinho do uso do Kafka conectado ao Flink para fazer processamento de dados em tempo real. E quem vai conduzir a apresentação será o Adriano, que é o sócio da Tecnon e CTO. Então, ele vai fazer uma apresentação mais técnica para mostrar um pouquinho mais. é, Enfim, vai dar um embasamento mais básico do Flink e depois vai fazer uma demonstração prática de como funciona o uso pegando a captura dos dados via Kafka e processando no Flink em tempo real. Adriano, com você. Ok, só projetar minha tela aqui. O Ron já por apresentação aqui. É bem rápido a parte teórica, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de parte prática, né? Me avisa quando vocês estiverem vendo, por favor, se puder colocar no chat. Estamos vendo a agenda. Tá vendo a agenda? Bom, então como o Rômulo disse, né? Eu sou sócio e CTO da Tecron. A gente é uma empresa especializada no apoio da consultoria de Kafka. A ideia nossa aqui hoje é mostrar como o Kafka e o Flink pode trabalhar em conjunto para processar volumes de dados, né, em tempo real, ou muito próximo do tempo real, mas podemos ir tranquilamente aqui em tempo real. A gente faz parte aqui nesse projeto de uma forma de trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouco mais de informação sobre Kafka. É um programa interessante, acho que a maioria que já deve conhecer esse programa, né? Então temos aqui alguns benefícios, algumas ideia aprofundar um pouco mais em cima das duas tecnologias, né? Então tem aqui um material. Mas antes disso, vamos começar a brincar. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou demonstrar a construção e a execução de um painel como esse aqui, que a gente monitora, faz um processo de monitoria, simulando, né, a monitoria de transações de ação em tempo real. E com base nisso a gente vai ter alguma interação, não é simplesmente mostrar um gráfico, mas sim ele faz um processamento para detectar algo que nós chamamos de breakout. E o que é breakout? Né? Imagina o seguinte, você tem as ações, né? Eu vou primeiro dar um embasamento só para entender o problema, né, que a gente está resolvendo. Você tem as ações e elas alcançam, dependendo do processo, uma resistência de subida, né, de topo, né, que é o que é chamado de resistência, ou elas não conseguem baixar um determinado patamar, que é chamado suporte, né? Então a gente tem o topo e a base das ações. Detectar que isso foi rompido, né, que houve um rompimento desses limites, né, que são impostos às vezes por medo, por diversos fatores, ajuda a identificar um bom momento de comprar ação ou de vender ação, né? Pode significar ganhos ou não. Importante, o exercício, depois no final a gente vai liberar o código-fonte para vocês, para quem quiser baixar, tudo bonitinho, reproduzir, brincar e estudar. Lembrando que isso aqui não dá para ser usado na vida real, é um simulado, é um processo, é muito simplista a análise com finalidades didáticas. O objetivo não é nem explorar ações, e sim explorar a mecânica usada entre Kafka, Flink, para fazer com que isso aconteça, né? Para fazer isso rodar. Então, tendo isso bem em mente. Então, vamos lá. Como que a gente detecta, então, que houve essa quebra ou que houve esse rompimento, que houve esse breakout? Existem alguns cálculos matemáticos baseados na média das ações,
dos últimos dias, na diferença entre o valor de abertura e o valor de fechamento no dia e a média desses valores no tempo, né? O qual foi maior, o quanto não foi, o percentual dessas diferenças, enfim, existe uma série de cálculos matemáticos que são feitos baseados no valor das ações, não usando somente do dia, usando de um período. Aqui a gente trabalha com um período de 20 dias, né, para tomada de decisão, para fazer isso. Ou seja, eu preciso processar aquilo que está chegando em tempo real, saber a média calculada e atualizar essa média em tempo real, calcular esses parâmetros e identificar para alertar se houve ou não houve uma quebra, se houve ou não houve um problema, né? Um rompimento. E como que a gente faz isso, né? Bom, aqui no processo a gente está usando duas tecnologias que são extremamente reconhecidas pelo mercado como as tecnologias, podemos dizer assim, que é o padrão de fato, né, para o processamento em real time. Uma delas é o Kafka, que dispensa, vamos dizer assim, apresentações, né, mas é o padrão para streaming de dados. Ela trabalha com alta performance, baixa latência, consegue tratar altos volumes. Apesar de muita gente confundir, não é uma mecânica de fila, né? Ela vai muito além de fila, como a gente vai ver utilizando aqui, né? Não é simplesmente enfileirar informações. Tem uma capacidade distribuída, uma alta tolerância a falhas, ou seja, você precisa de um ambiente com alta disponibilidade, você pode usá-lo sem medo que vai suportar. Basta saber que, por exemplo, todo o sistema de Pix no Brasil é baseado no processo de Kafka. Várias empresas, como iFood, outras trabalham o próprio LinkedIn, onde o Kafka nasceu, toda a estrutura deles de processamento é baseada em Kafka. Só que, tudo bem, a gente tem o Kafka, recebe um monte de informação, consegue processar, tratar em tempos reais. E para eu tratar isso? Eu tenho que ficar sempre escrevendo aplicações complexas, gastando meu tempo lá em Python, Go, não importa a linguagem que eu vou utilizar? Não. A gente tem ferramentas que ajudam a processar. Se não fazem todo o processamento, você consegue tratar uma boa parte desse processo. E uma das grandes ferramentas para processar esses dados em tempo real é o Apache Flink, uma ferramenta open source que você consegue tratar praticamente no tempo em que a mensagem chega, você já consegue tratá-la, processar, fazer join entre tabelas, tratar tudo com uma baixíssima latência, processar altos volumes. A gente pode dizer assim de uma maneira grosseira, para quem trabalha muito com dados, ela está para o dado batch, né? Ela, só que, apesar do Spark fazer também essa parte de streaming, o Flink faz de uma maneira muito mais eficiente, muito mais ágil, muito melhor. Então, para esse projeto aqui, para essa demo, a gente vai mostrar exatamente essas duas ferramentas trabalhando em conjunto, né, para fazer esse processamento, para a gente ver como isso acontece na prática. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir enxergar? Eu construí um sistema que simula, como a gente falou ali, a parte de ações. Então, eu peguei as ações desde 2022 até dia 5 de dezembro de 2024, ou seja, temos aí praticamente 2 anos de transação. A medição minuto a minuto. Então, eu escolhi 5 ações, né? Apple, Amazon, Meta, Microsoft e Tesla. A gente tem essa medição minuto a minuto dela e a gente vai fazer o processamento como se estivesse no tempo real acontecendo. Logicamente, a gente não vai demorar 2 anos para processar isso, né? Um ponto importante. E como que a gente organizou esse sistema? Bom, primeiro, foi criado um simulador em Go, que pega essa informação, pega de um arquivo toda a transação e submete ele a um tópico Kafka. Ele apresenta transação a transação como se estivesse acontecendo em tempo real. A partir daí, dessa camada, existe uma aplicação em Flink que pega por ação e processa, levando essa informação, sumarizando, né, como está o valor da ação naquele dia. Então, eu venho minuto a minuto, o processo acontecendo, e a partir daí ele mostra, ele sumariza
o valor do dia. Dessa forma, eu tenho qual o valor que abriu no dia e qual o valor que fechou naquele dia, para a gente poder fazer os cálculos do breakout. A partir daí, eu tenho um processo em separado que e o resultado do diário também é jogado em uma fila Kafka, e essa fila é atualizada com o último valor. Aí eu tenho um outro processo também em Flink que processa esses diários e fica medindo e checando. É como se fosse um sensor ali, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia, a parte IoT, como se fosse um sensor medindo o que está acontecendo, identificando, olha, teve um breakout ou não teve, ele coloca na tela. Tudo isso é armazenado como se fosse um data warehouse em uma tabela do Postgres, né? A gente usou o Postgres para uma questão de facilidade de acesso e foi construído um dashboard, que é aquele que vocês viram no começo, usando o Streamlit para a gente poder visualizar, enxergar esse processo acontecendo, né? Então, a mecânica é simples. A gente vem de algo mais bruto, né? O dado. Vamos fazer uma paródia com a mecânica, com as arquiteturas de gestão de dados. O dado raw, aí ele é pré-trabalhado, né? A gente recebe isso numa camada bronze, trabalha ele um pouco numa camada silver, refina para gerar os indicadores numa camada gold e disponibiliza isso. A gente pode até fazer um paralelo ao processo, a esse processo do que está sendo apresentado aqui, ok? Como que esses dados chegam, então? Só para a gente entender e olhando isso. Eles saem de um dado, de um CSV padrão, né, que tem a ação, né, que aqui... Vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Ron, Consigo, consegue ver meu sim. mouse? Sim? Tá. Então, ele vem aqui da ação, a data e hora em que aconteceu, o valor de abertura, o maior valor do dia, o menor valor do dia, o valor do fechamento e o volume de ações transacionadas naquele dia. Então, a gente tem isso por dia, minuto a minuto, né, como vocês vão ver, por todas essas ações. É o que o simulador ali lê, processa e ingere esse dado no Kafka. A gente vai inserindo linha a linha. Depois disso, a gente tem um processo básico para entender um pouco do software, que o próprio código, o código está escrito em Python, tá? Só para todo mundo saber, mas é bem legível. Ele faz a criação das tabelas, dos tópicos no Kafka, né? Parecendo, você manipula o tópico Kafka como se estivesse trabalhando com uma tabela, né, de um banco de dados. Então, eu estou, entre aspas, né, transformando Kafka em um banco de dados, não somente num gestor de filas, como é um Rabbit, como outras tecnologias. Eu estou olhando ele como uma tabela mesmo. Feito isso, eu faço a inserção daquilo que foi lido e processado para o dado diário. Eu faço uma sumarização, eu vou inserir no diário, que é um tópico do Kafka, fazendo um select de um outro tópico do Kafka. Isso aqui está nesse estilo porque é uma variável, várias vezes. Ele faz um select, trabalhando com o conceito de window, né? Ele vai dizer, pega qual que é o primeiro valor da abertura, o menor valor, o maior valor, ou seja, de cada evento daquele, ele vai recalculando para deixar o dia correto. Faz um somatório de volume, porque o volume total do dia é a soma daqueles processos. E por último, né, ele calcula o último valor dessa janela que foi estabelecida, né, que é o intervalo de um dia, com o primeiro valor dele e gera um campo que não existia naquela tabela inicial, naqueles dados inicial, que é a diferença entre a abertura e o fechamento. Se a gente lembrar, voltar um pouco atrás, é essa diferença que ajuda a gente a identificar esse breakout. Então, voltando aqui no desenho, a gente veio desse dado bruto, inseriu nesse tópico, esse comando que eu mostrei aqui, ele leu esse tópico como uma tabela, fez um processamento de janela, ou seja, ele não pegou somente a última mensagem, ele trabalhou nas mensagens do dia, né? Ele trabalhou em todo o histórico.
como se ele tivesse feito um select mesmo, todas as mensagens do dia. Pegou o menor valor, o maior valor daquele intervalo e a diferença entre a abertura e o fechamento para calcular a parte do o que seria, poderia ser um potencial breakout. A partir daí, tem uma série complexo que ele faz com select também, né? Que ele vai gerar a tabela de breakout aqui no meio, que ele faz vários cálculos, né? Parecidos com aquele, mas aqui, além de ele pegar ele pega a média, ele trabalha com a média, o percentual, pega o maior em cima de outras janelas, e todos eles baseados nesses cálculos que ele faz aqui, ó. Ele pega a média de da abertura para o fechamento, divide pelo valor atual, enfim, ele faz aqui diversos cálculos, que eu não vou ficar entrando em um por um para explicar, mas são aqueles indicadores que estavam naquele slide indicando, mostrando o que eu preciso medir para colocar. Voltando aqui então, li o dado bruto, calculei o diário e aqui rodei o processo calculando se ele teve ou não teve um breakout baseado nos cálculos que a gente tem, nos KPIs que a gente tem. Ô, Adriano, Oi. o Matheus fez uma pergunta se Ah, o SQL que você mostrou é do Flink SQL rodando no Kafka. é o Flink, na verdade é um programa Python que está rodando o SQL dentro do Flink. Depois eu abro o código aqui para ver, mas é dentro de um Python, né? Mas é o Flink, né? O comando do SQL do Flink, né? O dialeto do Flink, vamos dizer assim, sendo chamado a partir de um Python e rodando em cima do Kafka. O create table, os create tópicos lá que teve, inclusive o próprio create table para Postgres, é tudo dialeto do Flink, ok? Se tiver mais dúvida, fica à vontade de perguntar e pode ir interrompendo, tá? Bom, vamos então. Esse aqui se vocês quiserem pegar, é o link para o repositório, tá? É um QR Code que vai direto para o repositório, está atualizado até o que eu fiz agora à tarde, preparando para a apresentação. Eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu coloco de novo, só para a gente mudar um pouquinho de tela e começar a olhar um pouco a parte da aplicação em si, para a gente ver o processo rodando. Estão vendo minha tela de novo, né? Sim. Então, aqui eu vou mostrar duas coisas. Deixa eu fazer isso aqui para não tampar nada. Essa aqui é a tela básica. Eu compartilhei minha tela inteira para que vocês possam ver tudo que eu estou fazendo. Essa aqui é a tela que está com tudo calculado e aqui são as filas do Kafka para a gente ver os valores o que tem nela, o que não tem nela. O que eu vou fazer? Eu vou limpar as mensagens do Kafka para vocês verem até com em tempo real. Então, eu vou apagar aqui todas as mensagens do Kafka. Eu vou limpar os dados que estão no banco de dados também. Só um pouquinho aqui. Então, eu vou aqui apagar o banco de dados. Só para todo mundo saber, esse projeto está rodando dentro de um Kubernetes, tá? Usando numa nuvem, rodando Postgre, Kafka, Flink, tudo dentro dele, tá bom? Limpei aqui o dado, melhorzinho assim. Vocês vão ver que ele some daqui, tá vendo? Já refletiu. Aqui tem uma janelinha que está escondida para a tela ficar melhor. Ela tem um auto refresh para ficar atualizando aqui a tela. Então, vocês estão vendo, ela sumiu tudo, zerou. Eu vou refazer o processamento. Ops, lugar errado. É aqui. Então, antes de mais nada, eu gosto de... Esses carinhas aqui é dentro do Kubernetes, os jobs do Flink rodando.
Eu gosto de pará-los primeiro, né, antes de rodar, depois de um tempo que ele fica inativo. Nesse meu ambiente aqui, eu preciso fazer um stop e um start. Vocês vão ver que ele vai entrar aqui todos os jogos do Flink. Não sei se está dando para ler pelo tamanho da tela. Está dando, Ron, para ler? Tá um pouquinho, a letra a fonte tá pequena. Dá para ver, mas tá pequeno. Pequeno, né? É. Tá. Bom, é que aqui é menos importante. O mais importante é a outra tela. Mas aqui é só o job subindo, que eu não consigo dar zoom aqui. Então, ele está subindo aqui. O que eu vou começar aqui a rodar é literalmente. Deixa eu só voltar aqui, conectar no Kubernetes. Eu vou rodar aqui. É aquele simulador de ações. Vocês vão perceber que ele começa a processar. O que ele faz? Ele carrega todos para a memória e depois que tiver todos na memória que ele começa a fazer em paralelo. Então, ele faz cada ação ao mesmo tempo, tá? 5 ações em paralelo. Então, vou startar aqui, ó. Carregou, começou a processar. Então, a gente vê que começa a aparecer aqui nessa tela, ó, em tempo real, ele começa a fazer o processamento. Você pode ver que se acompanhar por aqui, ó, onde eu estou com o mouse, é o dia que ele está. Você percebe que ele é tão rápido que ele pula dias, né? E a atualização aqui da tela está de 1 em 1 segundo. Para ter ideia, ali ele mostra a quantidade de transações. Ele está fazendo, nesse momento, para o Kafka, 11 mil mensagens por segundo. Não é nada pequeno, né? Se processa sistemas gigantes com isso. Então, você percebe, a Apple está indo, ela já está aqui no dia 28/2/2023, já detectou 2 blackouts, no dia 28/10 e no dia que estão chegando, né? Percebe que estão chegando mensagens aqui no Kafka, ela vai atualizando, e ele tem tempo real, né? Não, fica muito próximo ao processo. Aqui, Ron, é bom porque ele é bem rapidinho, já está em dezembro de 23. Quando chegar dia 5/12/24, ele para. Então, aqui ele calculou o valor de abertura, o valor de fechamento, quanto subiu do ponto de quando a gente começou a trabalhar, os dias em que houveram alguma quebra, né, algum breakout. A gente já está em setembro de 24. A da Apple já acabou, 5/12, e assim por diante. E para a gente validar, a gente pode pegar aqui e dar uma olhadinha nessa outra página aqui, que você quebra os dados do breakout para você entender. Então, o breakout desse dia, deixa eu aparecer outro refresh aqui, que já acabou o processamento. Só para a gente checar. Então, das regras que tem que ter na ação. Ela tem que saber que a variação entre a abertura e o fechamento foi gigante nesse dia aqui, né? Que teve o breakout. A diferença entre a abertura e o fechamento deve ser a maior nos últimos 10 dias. Então, a diferença está aqui. Você pode ver que ela foi grande nos últimos 10 dias, né? Cumpre. Tem que ter sido acima do valor da média. E tem que ter sido 50 da média da diferença de abertura e o fechamento tem que ser maior que a média dos últimos 20 dias e tem que ser maior, 50% maior que a média dos 20 dias do volume de transação. Então, você percebe que cada dia que a gente olhar, ela cumpriu esses critérios. Ou seja, processamos em tempo real. Aqui, se vocês verem, aonde a gente junta todas as ações aqui, teve um volume gigante de ações, né? Foram 1.497.000 linhas processadas, né? 1.000 mensagens processadas nesse tempo.
processamos em tempo real, calculamos toda a ação, fizemos todo aquele refinamento dos dados e chegamos aqui no valor mínimo, né, do processo. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum questionário sobre essa parte? Tem alguma pergunta, Ron? Não. Não? Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só fazer uma coisa que eu deixei fechado para vocês verem. Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Sim. Então, eu vou mostrar aqui algumas formas. A primeira parte, eu acho que todo mundo gostaria de ver, é a aplicação em si funcionando. Está muito pequena a letra? Tá um pouquinho. Eu vou dar um zoom aqui. Essa aqui eu consigo aumentar. Dá para ler agora? Agora ficou bom. Ótimo. Ó, então vamos lá. Programa bem simples. Vão perceber que está tudo. A senha, os usuários estão tudo guardados aqui, que são montados dentro do repositório do Kubernetes, tá? Basicamente, você configura as bibliotecas que vão ser usadas, e aqui fica uma dica. Aqui está tudo na mão, porque eu estou usando a versão open source do Flink, dentro daquele ambiente lá do começo que a gente falou, que tem da Confluent, isso tudo é bem mais transparente, né? Bem mais fácil. Então, aqui a gente tem aquilo que eu falei. Criar as tabelas, os comandos de criação de tabelas. Você cria aqui e aponta para um Postgres, ou seja, eu estou apontando o Flink, falando para ele, olha, você tem uma tabela chamada Stocks Intraday, que na verdade ela é uma tabela que está em um banco de dados Postgres com essa string de conexão. E a tabela está nesse catálogo aqui com esse nome. Tabela de breakout, que aqui a gente usa efetivamente, mesma coisa. E a partir daí a criação dos tópicos, né? Aqui eu tenho um cliente Kafka para eu fazer a criação automática, ele já tem que existir lá no banco, né? No Kafka, né? Então eu faço o mapeamento do tópico com uma estrutura, quais são os campos, ou seja, eu não preciso criar aqui um avro, uma coisa, eu defino a estrutura como se fosse uma estrutura de tabelas mesmo, né? Como se estivesse fazendo um create de banco de dados, ele fica tipado. Crio a outra tabela que é a diária, uma é para a ação do dia a dia, a diária. A partir daí eu starto o programa. Basicamente, ele tem duas funções que eu determino, vou mostrar daqui a pouco para vocês, qual que ele vai fazer. Se ele vai ingerir os dados, ou seja, vai pegar os dados dos tópicos Kafka e transformar em um do dia, né, para gravar no dia, ou se eu vou fazer a agregação, que é o que vai gerar os breakouts, né. Faço toda uma mecânica aqui de quais são as ações, essas questões estão fixas, né. Crio as tabelas e se eu estiver fazendo ingestão,
Como que eu consolido todas aquelas ações que vieram de arquivo separado em um arquivo único? Como se fosse um SQL básico. Eu faço um insert dentro do tópico stocks, fazendo um select, pegando tudo da Apple, da Amazon, da Meta, da Microsoft, da Tesla. Um ponto importante é aqui quando eu defino esse Kafka Startup Mode, eu estou dizendo se eu vou fazer early ou latest. Early ou latest no tópico, para você fazer saber se eu leio tudo ou se eu leio as mensagens mais novas, as últimas mensagens, né? Aí eu insiro os dados na tabela de intraday, isso aqui é o temporário. Na agregação, quando estou agregando, ele faz aqueles processos. Na prática, vocês estão percebendo que eu tenho um único arquivo. E por que isso? Porque dentro do Flink, eu tenho um comando, uma ideia que é um conjunto de comandos, né? Um command set, um statement set. Que eu faço o quê? Eu crio esse statement e vou inserindo vários comandos. E ele executa esses comandos em paralelo. E isso aqui ele faz ação por ação, né? E quando eu tenho o tópico aqui, é um por ação. Quando eu starto, né, para startar a aplicação, como é um Kubernetes, eu tenho só um YAML que eu passo as definições. Tem alguns detalhes aqui que não vou entrar no mérito, mas quando eu passo aqui, ó, para executar, eu passo as variáveis de ambiente que ele vai usar, dizendo se ele vai ser em gestão, né, ou dizendo se ele vai ser, no caso aqui, um aggregate. E se for aggregate, qual é o tópico que é qual ação? Aí eu tenho um desse para cada ação, para Apple, para Amazon, para Microsoft e assim por diante. Esse foi aquele comando que eu fiz no começo para colocar os serviços para funcionar. E aqui dentro do Kubernetes, eu consigo monitorar que eles estão rodando, não estão rodando, consigo ver os logs e coisas assim, afins. A gente vai vendo todo o processo, tudo que está acontecendo nele. Bom, do processo da mecânica é isso, né? O que tá agora, se tiverem dúvidas, quiserem falar de alguma coisa a mais, fique à vontade, estou aqui à disposição. Acho que de certa forma ajuda bastante, principalmente para quem ainda não tem tanta experiência a entender e começar. É, eu vou voltar aqui à tela que tem se alguém não copiou, que tem o QR Code do repositório. É um repositório público, fiquem bem à vontade em baixar, usar, modificar. A ideia é que possa ser útil, contribuir para vocês fazerem alguma coisa. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Você vê as perguntas, Fon, se for para mim, por favor? Se Sim. tiver. É, bom, acho que vou fazer a primeira pergunta aqui para ver, para estimular o pessoal aqui. Adriano, essa parte da integração do Kafka com Flink, você acha que é algo simples? Tem algum desafio, alguma sugestão, na verdade, para fazer essa integração? Ó, a integração do Kafka com o Flink é bem tranquilo, né? Eles são, assim, pode-se dizer que foram feitos um para o outro, né? Ela é bem fácil de fazer. Obviamente que existem sabores mais complexos e sabores um pouco menos complexos, né? Você pode usar tudo na mão, como eu usei, então leva um pouco mais de trabalho, de configurar, de fazer o processo, ou ir para um ambiente já todo integrado, que você faz, você não se preocupa muito com a parte da infraestrutura, mas com sair utilizando. Mas assim, ele se conecta de uma maneira muito transparente, uma linguagem mais fácil de se adaptar, né? Principalmente para usar o Flink SQL, definição de tabela, ele é muito próximo ao que o pessoal de dados faz dia a dia. Obviamente, não é uma linguagem que fala, puxa, aqui não tem nenhum embasamento técnico, vai pegar e vai ser usando. Não é isso. Mas ele é bem fácil para as pessoas técnicas usarem. Tem uma pergunta do Tiago.
Como é tratado os casos de erro durante o processamento ou ingestão? E como identificar quebras e reprocessar? É, bom, vamos lá. Essa é uma pergunta boa. O Flink você tem que trabalhar na versão Open aqui, principalmente, muito baseado nos logs, né? Ele trabalha com... E como toda aplicação Java, é um volume bem grande de informação que ele gera. Então, você tem que ler um pouquinho dos logs e para entender, para fazer um debug dele. São erros Java. Para você reprocessar, fazer, você vai usar muito processo baseado no próprio Kafka, né? Porque ele trabalha por trás do Kafka enxergando o timestamp, né? Qual é o momento de voltar, o que ele leu, o que ele já consolidou, o que ele não consolidou, o que ele já leu ou não. Aí você tem que fazer os trabalhos de voltar aos offsets, na verdade, free timestamp é offset, né? Voltar aos offsets, mexer no offset, ou às vezes reprocessar o que está ali no processo, né? Mas é literalmente uma mecânica de uma aplicação clássica de Kafka, né? Mais alguma pergunta, pessoal? E outra também dúvida, Adriana, caso precise escalar, como é que funcionaria? Ah, vou voltar um pouquinho aqui. Vocês lembram que eu mostrei aqui nessa parte dos recursos aqui, né? Quando eu coloco aqui, ó, task slots, eu estou dizendo se eu tenho um, dois, três, eu consigo colocar em paralelo. Como está em um cluster, eu estou usando um Flink Operator no cluster Kubernetes, ele automaticamente gerencia. No caso aqui, se ele precisar de mais nó, inclusive, ele aloca mais nós para fazer o processamento, né? Eu estou numa cloud, ele faz mais alocação de nós. Então, para que eu consiga alocar a quantidade de tarefas que vão rodar em paralelo sobre o mesmo tema. E aí vai depender muito do processo e do que você está fazendo, né? Que se for um processo como esse que eu fiz aqui, você viu, eu processei 1 milhão de linhas aqui em 2 minutos, com o pé nas costas com um único processo. Aí vai depender um pouquinho da arquitetura, mas aí você tem como fazer todo esse trabalho de escala. E aí vai cair naquele processo sempre que precisa para todo mundo, né? Monitorar, olhar, ver, medir performance, medir quantidade para você ir ajustando para nem ter gente de mais nem gente de menos, né? Para gastar demais ou onerar demais os gastos. Aí entram as boas práticas de processamento. A dúvida também, Adriano, no caso de fazer CDC, como você Uhum. enxerga o Flink em termos de performance e facilidade de implementação? Eu tenho um pipeline usando Debizium e Kafka Connector, mas vi que o Flink tem um roadmap de implementação de conectores com CDC, para CDC. Sim, tem, mas hoje eu usaria ainda no Flink, eu ainda usaria o efeito tradicional. Usaria o Kafka Connect, extraria os dados para dentro de um tópico Kafka e processaria com o Flink esse tópico. Faria todas as transformações, geraria tudo. Ele permite também você fazer união, né, fazer join entre tópicos entre tabelas, o que faria mais ou menos o Cassique DB lá atrás, né? Eu ainda me manteria dentro do processo mais tradicional, não colocaria o Flink direto ali no CDC, apesar dele já ter algum suporte para isso, fazendo alguma coisa. Aí é um pouco mais de segurança, né? Já é uma ferramenta bem testada, bem consolidada, essa parte do Kafka Connect. Você vai trabalhar com string, muito normal você usar o Flink para processar e devolver o processamento para um Kafka. Você vai ter o Kafka, é difícil
não tem, então não tem muito porquê de tirar a estrutura. Mas é possível processar direto? Da mesma forma como eu posso ler direto, ao invés de um tópico, ler direto um post. Não precisaria estar lendo um streaming. Mas aí você não está fazendo o uso melhor, o mais adequado dele, né? Onde ele brilha mais, né? Vamos dizer assim, não é mais adequado, mas é onde tem o maior ganho, né? E eu também acho que talvez eu colocaria uma observação também, Adriano, que você pode usar como o Flink usa o Kafka para fazer o armazenamento, então também você pode explorar essa parte também, né? Como o, você comentou também que eventualmente você pode ter algum problema, pode ter algum erro, então você Sim, pode aproveitar o recurso de armazenamento do Kafka para reprocessar a mensagem, por exemplo, né? perfeito, perfeito, perfeito. Outra dúvida, se você indicaria Kafka Flink para transacional ou informacional? Tem informacional como sendo para Big Data, não sei se é isso que ele está querendo dizer, né? Se você vamos separar o problema para os dois. Para transacional, para você fazer o seu dia a dia, transação, realmente fazer, por exemplo, uma arquitetura orientada a eventos, né? Que você queira trabalhar, fazer sua transação acontecer. Imagina o seguinte, o sistema de e-commerce. Chegou o pedido, eu tenho que aguardar o pagamento chegar para fazer isso. Você mataria isso com um join, entre aspas, você resolveria tranquilamente, sem medo de usar o Flink para lá. Para o informacional, né, como eu disse, traduzindo, você vai trazer, ele tem uma capacidade de processamento bastante forte, né, e você consegue, eu diria assim, para ser o de fato para operações em batch, né, você consegue processar tudo usando tópicos Kafka, integrando, fazendo um pipeline. Aqui, de certa forma, eu mostrei, você consegue fazer a sua arquitetura Medallion, né, com bronze, silver, gold, bonitinho, usando o Flink. Conseguiria fazer tranquilamente. E aí vai depender da sua necessidade. Você precisa de um online real-time, você precisa de algo mais leve, aí vai depender um pouco do seu negócio. Mas você consegue tratar? Consegue. Eu usaria? Sim. Se o meu negócio pedisse, sem pensar duas vezes. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que, bom, se não ninguém tem mais perguntas, acho que a gente podemos encerrar aqui o Kafka Meetup Online. É o último do ano, né? Daqui a semana que vem já é Natal, festas, então, novamente, muito obrigado a vocês que tiveram conosco, que participaram, né, com as perguntas. Esperamos que tenhamos agregado conhecimento sobre o uso do Flink, e essa interação Kafka-Flink para diversos cenários, né? Obviamente, a gente pegou um caso aqui específico, mas tem diversos casos que poderão ser utilizados essas duas tecnologias. E bom, em breve a gente deve anunciar os próximos para o ano que vem. Certamente a gente avisaremos vocês aí dos próximos. Boa noite, obrigado. Obrigado, Adriano, por ter Obrigado. a apresentação. Olivia, thank you very much for your support. Thank you both so much. And thank you all for coming to this lovely meetup. Ok. Nos Pessoal, vemos no próximo. bom Natal, boas festas a todos. Obrigado pela presença. Valeu. Olivia, thank you very much.